Estamos começando mais um programa Chat Pensando em Você, no qual eu e o médico Meraldo Zirman, o psicoterapeuta, nós vamos conversar sobre a saúde na mídia, a medicina para o jornalista e o jornalismo para os médicos. É um tema espetacular, um tema de um dos últimos artigos do Meraldo. E Meraldo, ele como sempre, ele tem ele preparou bastante o tema e a gente vai conversar. E vocês vão ver exatamente o que é que Meraldo pensa disso e também a minha opinião, né? Eu fico aqui de arrego, opinando sobre as coisas que o Meraldo escreve. E Meraldo Zirman, tudo bem? Tudo bem, é sempre uma honra e satisfação de estar no programa Chat Pensando em Você. Eu fico muito feliz, Meraldo, porque hoje, mais uma vez, nós vamos dar sequência à discussão de um dos seus artigos. São artigos maravilhosos, eles são publicados no blog Chumbo Gordo, e quem quiser estar bem atualizado, leia o blog que vocês vão gostar bastante. E hoje o tema vai ser a saúde na mídia, a medicina para o jornalista e o jornalismo para os médicos. Como é que vai ser essa conversa de hoje, Meraldo? A conversa de hoje será, para mim, mais calma, porque Jorge está aqui. Jorge é o nosso, Jorge é o nosso guarda-costas, aí, o nosso guarda-costas digital. Ele não deixa perder nada. Ele não é. Permita-me dizer a quem me ouve, neste momento, Alexandre, meu caríssimo amigo, eu quero dizer o seguinte: por melhor que eu fale uma língua estrangeira, esta língua não poderá fugir do meu sotaque materno. O sotaque fica sempre presente. Consequentemente, quando eu fui alfabetizado antes da era da informática, muito antes, então, o que aconteceu? Eu posso falar muito bem, mas sempre com o sotaque da língua materna. Aí eu digo o seguinte: a pátria é a minha língua materna, mas vamos ao que é o tema designado para conversar nesse programa Chat Pensando em Você. Porque tanta anglofilia, que é a importância, eu respeito. Chat quer dizer o quê? Chat. Bate-papo, conversa. Temos tantas sinonímias, não sei por que a gente é obrigado a usar este nome. Nada contra ninguém. E de maneira que agradeço a você, já falei isso em programas anteriores, e para mim é muito importante passar para as gerações atuais as minhas opiniões, que é a primeira vez no mundo que nós temos 5 gerações vivendo ao mesmo tempo. E eu repito isso, e nós temos a obrigação de dialogar. Por sinal, o Brasil está precisando muito de diálogo, e o mundo todo. Mas é importante a gente saber o que eu denomino de mídia, que nós precisamos falar. E, como sou médico, não tenho só o diploma de médico, sou médico de verdade, pode ser passado ou futuro, não importa quando, é importante
saber o que a associação midiática com a medicina pode ser um casamento que deixe somente de conveniência para ser algo muito importante, porque nós temos o que os franceses chamam o quarto poder, que é o midiático. E, passado a epidemia, ou pandemia, perdão, pandemia do coronavírus, que está ainda em atividade, a mídia tem um papel enorme no enfrentamento não só desta doença, dessa pandemia, mas como também na ideia de que se passa na mídia. Se você permitir, Alexandre, que você é entrevistador, eu gostaria de falar assim uma introdução muito rápida sobre o papel da mídia na medicina e da medicina em mídia, na mídia. O seu programa, Alexandre, trata de um problema importantíssimo, porque pensando com você. E, portanto, é importante para eu, como pertenço a uma geração passada, mas ainda ativa, e graças à medicina e aos fatores socioeconômicos estou vivo, então é importante nós discutirmos o papel da mídia, seja ela social, profissional, escrita, falada, tudo, e a problemática médica. Precisa haver, o tema é este casamento de conveniência, que não tenha divórcio entre a mídia e literatura, a mídia e medicina. E este canal está suprindo estas necessidades. Portanto, parabéns, parabéns, parabéns. Eu talvez não seja uma pessoa indicada para estar nesse papel, mas vou tentar ser o melhor. Por favor, continue, porque o entrevistador é você. E eu acho que já estou falando demais. Nada. Antes de ser entrevistador, eu sou, sobretudo, seu admirador. Eu leio tudo que você escreve e eu fico deveras surpreso como cabe tanta sapiência numa pessoa só. Eu sei que você estudou muito, você viveu muito, você se relacionou muito, você vive aprendendo, mas você, quando você projeta o que sabe nos seus artigos, e é como eu falei, são artigos maravilhosos. E essa semana a gente vai ter a chance de conversar sobre a medicina e a mídia, ou a mídia e a medicina, ou o jornalismo e a medicina, ou a medicina e o jornalismo, enfim, essa mistura que é uma mistura tão explosiva, é porque nós sabemos, nós que também somos escritores, nós sabemos que o controle da palavra diz muito. Então, um tempo atrás, eu li um livro, uma tese de mestrado, que falava exatamente entre o uso da palavra pelos médicos, mas se referindo a uma questão técnica, né? O nome das doenças, o nome dos remédios, a complicação, quer dizer, são nomes que estão acima da compreensão do homem normal, das pessoas normais, e mais ainda, que a relação do paciente e o médico é uma relação de muita confiança. Quando o médico diz, tome tal remédio, existe uma tese aí que fala na tal de segunda opinião. Eu não acredito em segunda opinião. Quem tem precisa de segunda opinião não precisa de médico, vai para um robô, vai para uma. Né? A relação do paciente e médico é uma relação muito estreita. Existe uma de muita confiança. Então, quando o médico diz tem que fazer tal exame, as pessoas fazem. As pessoas não ficam pensando se tem que fazer.
Eu sei que hoje em dia existe essa onda avassaladora das fake news, dessa sociedade que você falou aí, Infoxicação. infoxação, né? Infoxicação. Essa infoxação, Intoxicação pela informação. a infoxação, algumas pessoas, elas pensam que pode substituir o médico por um Google. Então está com a dor de cabeça com repercussão na orelha. Entra lá no Google e o Google diz, faça tal exame, não sei o que, não sei o que lá. E por conta disso tem muita gente se dando mal. Eu sou do tempo em que nós confiávamos cegamente no médico. Uma relação muito, e eu devo dizer, eu vou confessar aqui publicamente, tenho um dito de vez em quando, mas nunca disse nunca disse no ar. Há uns 3 meses atrás, eu tomei uma dose de antibiótico que me foi recomendada pela minha dentista. Eu fui fazer um tratamento e ela tinha que fazer uma intervenção cirúrgica, enfim. E eu tomei o tal do antibiótico e me dei muito mal, muito mal. A culpa não foi da médica, a culpa foi não sei exatamente o que aconteceu, mas eu estava quase morrendo. E aí recebi o telefonema de um anjo. Um anjo, sabe que é um anjo que aparece assim na sua vida? E o anjo disse: Tudo bom, Alexandre? Eu disse: não está tudo muito bom, não. Eu estou passando muito mal. E contei a história, né? E o meu anjo disse: Olhe, esse remédio você já tomou quantos dias? Eu disse: Tantos dias. Ele disse: Suspenda, porque a dose necessária você já tomou. Suspenda e tome tal remédio. E disse lá, é, Florativo, algumas assim, né? E eu sei que esse anjo me salvou. Com mais 3 dias eu estava quase recuperado. E eu estou aqui hoje falando com vocês. Esse anjo chama-se Meraldo Zirman, que, ouvindo a minha voz, conseguiu me salvar. E eu vou dizer que salvar da morte, que eu estava lá muito ruim. Eu podia até não morrer, mas que eu estava achando que ia morrer, achava, porque eu estava muito ruim. E eu estava numa situação terrível. E esse anjo chama-se Meraldo Zirman, e por essa e por outras, eu confio em tudo que ele diz. E aí eu pergunto: Ô Meraldo, essa relação do médico com os pacientes, inclusive o linguajar mais difícil, né? O linguajar é tão difícil que até a letra de médico ninguém entende, né? Acaba escreve lá, só quem entende letra de médico é mulher de médico e farmacêutico. Se não for essas duas figuras, não entendem, né? É, por que existe isso, Meraldo? Qual o segredo que une tantos pacientes aos médicos e que os médicos conseguem agir de uma forma assim tão tranquila em relação às doenças? Olha, este assunto da letra do médico e da prescrição médica, que eu não pensava iniciar o programa sobre isso, daí a importância de quem está comandando este programa. Eu vou dizer por quê. Havia um segredo médico. Os médicos, e qualquer dia que você queira, nós estaremos para falar desse folclore, da onde surgiu esse mistério dos médicos. Em primeiro lugar, eu não quero ir muito para trás, mas as receitas, até o meado do século retrasado, XIX, eram em latim. Eita, Depois, então, passou a ser passada no vernáculo do país que ele trabalhava. E, no meu tempo, quando eu me formei, em 1958, nós podíamos prescrever, e antes da prescrição tinha o nome do médico, etc. CRM não existia, tinha um R cortado, que era Recipe, só para você ver como era antiga. Bem, então passou-se a ter
uma letra melhor, mas só que os farmacêuticos entendiam, porque sabiam o que estava preparando e o que estava o médico prescrevendo. Passado um tempo, veio o computador e veio a digitação, que está aqui. Então, as receitas deixaram de ser tremendamente difíceis de pesquisar, ler, porque a letra do médico era impossível, talvez pela pressa e pela maneira de se esconder. E isto, vou pedir a você que não vou mostrar o nome desta como é o nome disso, Jorge? Prescrição não é bula médica. Pois bem, bula. Eu vou arrancar aqui para não ser processado. Espera aí. Esta é a bula do meu remédio para diabetes. É muito grande. O que aconteceu? Uma pergunta, por mais inteligente que seja a resposta, não é suficientemente inteligente para respondê-la. O que aconteceu? É o seguinte: houve um episódio da chamada talidomida. E esta droga, que era receitada do laboratório Merck, se eu não me engano, por favor, Merck, me desculpe, aí, então, ela era fetogênica. Os fetos que a mãe tinha tomado essa medicação nasciam sem braços ou sem pernas. E evitando esta coisa, entregaram aos juristas para, em toda bula do medicamento, ter todas as complicações possíveis para evitar problemas médicos futuros. Então, se você lê uma bula, você não toma remédio nenhum. E eu agora vou me lembrar. Desculpe, deixa eu contar uma história do meu pai. Meu pai conta uma velha história. Ele diz o seguinte, que tinha um amigo que estava doente. E ele, então, aconselhou um médico, que era amigo dele, para ser o atender ele. E ele foi. Passado um tempo, papai encontrou ele sentado na calçada, rasgando uma receita. Aí ele disse, você ficou doido? Que história é essa? E cheio de remédio. Ele disse, o médico precisa viver, o farmacêutico precisa viver, mas eu também tenho que viver, portanto, eu não vou beber essa droga. Então, isso aqui é um assinte e um provocador da hipocondria. Mas, por problema da indústria farmacêutica, nos países desenvolvidos não existe isso, porque não se vende medicação sem a prescrição médica. E, então, o que acontece? Você se lê aqui as contraindicações, são todas que pode haver no mundo. E, então, se eu fosse hipocondríaco, que é uma doença, não tomava esse remédio. É preciso ver essas coisas, porque é importante, neste mundo atual, neste momento informatizado virtual, a posição do médico e do jornalista, que eu chamo jornalista, seja ele de qualquer
mídia e principalmente nas chamadas mídias sociais. Me desculpe o alongamento, mas isto é uma verdade muito grande. Como é um canal de arte, eu direi a vocês o seguinte: você também é importante saber disso. A medicina usa a ciência, mas, antes de tudo, é uma arte, porque ela lida com o sentimento humano. Esta é que é a grande verdade. Não quero me reportar somente a esta problemática de vacinas, não vacinas, essa coisa toda. Eu quero dizer o seguinte, que medicina não é matemática, ciência pura. Desculpe, você é engenheiro, não é, mas é apenas uma aplicação de parte da ciência. E a ciência nunca vai ter dogmas, porque ela muda. E nós precisamos lembrarmos que somos seres conjunturais. Entanto, esta situação da medicina e da mídia está bastante complicada e é patogênica. E não é patogênica num lugar só, é patogênica no mundo todo. Me desculpe a Não, mas é isso sinceridade. mesmo, é isso mesmo. Né? A gente está vivendo uma situação. E mais uma coisa, Meraldo, eu acho, é que nós estamos vivendo um tempos em que a comunicação, a informação, ela virou um negócio. Né? A gente não pode esquecer disso. E é um negócio mesmo. Quando você entra no supermercado, você se depara com alguns produtos e não sabe jamais que o local, naquela prateleira, foi vendido. Né? As empresas pagam para ter uma maior visibilidade, para maior ter uma. Os jogadores de futebol, eles, quando fazem os gols, eles sabem que estão sendo televisionados, eles correm em direção a algumas propagandas, né? Porque eles sabem que vão ser fotografados, eles sabem, isso é um acordo prévio. Né? O salário do jogador de futebol tem a parte do salário, tem a parte da mídia, né? Eles ganham porque estão na camisa, tem aquelas propagandas, enfim. E tudo isso é o controle da palavra. E quem faz o controle da palavra somos todos nós. Né? São os escritores, são os jornalistas, são os médicos, são os engenheiros, enfim, são todos. Né? Então, exatamente, me parece que é justamente sobre esse tema que Meraldo estava preocupado e tem, inclusive, mandou para mim umas fotografias de uma capa de um livro, de algumas coisas que eu queria mostrar, inclusive, para ver se é isso mesmo que o Mel está pensando em fazer e em mostrar, porque é um tema fascinante, é um tema fascinante, todas essas coisas. Eu queria mostrar logo, Meraldo, a capa do livro, não sei se você quer começar por ela, mas... Posso começar? Fique à vontade, Não! porque eu estou com à disposição, porque você está fazendo um programa que é muito importante. Certamente teremos maior repercussão. E o que você pergunta é importante. E não há pergunta melhor, mais importante, mais inteligente da resposta. Por favor, estou às suas Vamos lá. disposições. Eu quero mostrar a capa de um livro. Certo. Está aqui ele. E a saúde na mídia. Esta senhora, Roxana Tabacba, é uma argentina, e este livro eu comprei quando estava em Li, assim, não sei por onde, em São Paulo, uma vez, e é muito interessante, e seria ótimo se os profissionais do jornalismo, quando eu chamo jornalismo, é tudo da
mídia lessem este livro, que é muito importante, porque o médico tem um grande problema, comunicar-se com seus pacientes. E a mídia tem outro problema, que é dar mancheteria às situações, o que leva a uma situação de discrepância, isolamento, sentido de todos nós, porque vou adiantar uma coisa. Eu, embora seja freudiano, não digo que o complexo de Édipo é o mais importante. Eu digo que o medo da morte é o que mais nos assusta. E isto leva a uma confusão mental que quem não é da área não imagina que talvez esta epidemia seja mais importante para a saúde mental das pessoas e torna-se, então, um fato de saúde pública, porque as informações paradoxais, e como eu fui pediatra, o pai diz uma coisa, a mãe diz outra, é terrível para o futuro dessa criança. Não sei se me fiz entender. Me ajuda, Alexandre. Foi muito claro, muito claro. Quando o pai diz uma coisa, a mãe diz outra, aquilo perturba um pouco a criança, né? Porque a criança costuma depositar muita confiança nos pais. Então, se os pais entram em conflito, aquilo se projeta na cabeça da criança com uma força enorme. E ele fica confuso, ele não sabe exatamente a quem ele deve obedecer, não é? Então, é por isso, inclusive, que há quem diga que os pais nunca devam brigar na frente das crianças, porque, embora isso faça parte da vida, mas a briga na frente das crianças, ela estabelece uma relação de confusão na criança, saber quem ele vai torcer por quem é que é quem manda, e se ele confia na mãe, o que é que ele vai você vê quando o pai falar, enfim, uma questão muito complicada, né? Uma questão muito de muitas repercussões negativas. Eu não gosto de termos técnicos, mas isso chama-se educação paradoxal. O pai proíbe uma coisa, a mãe permite outra. E aí dá esse choque na criança. E, já repito sempre, a criança é o pai e mãe do homem, do ser humano. E, consequentemente, está havendo agora estes problemas paradoxais. Toma vacina, não toma vacina. Eu estou me reportando à vacina porque foi o último episódio que a gente teve. E isso cria uma ordem paradoxal, o que leva ao aumento das chamadas depressão, ansiedade, sobretudo, e até disjunção cerebral. E politizaram isso. Consequentemente, medicina é a ciência das verdades transitórias. Não sou eu que disse isso. Mas ela tem que ser baseada em verdades científicas e saber. E aí eu vou soltar o velho Voltaire, que definia assim o médico. É o indivíduo que passa uma medicação que mal conhece para um indivíduo de qual não conhece nada. Aí eu não sou, eu só estou citando Voltaire, porque é Voltaire, mas é importante ver
Cada pessoa é um ser individual, diferente. Então, o exemplo que você deu do excesso de antibióticos não é o excesso, é a dosagem adequada para aquela pessoa. E eu não posso ser unânime nisso. Eu tenho que viver da ciência, da estatística, da informática, mas não querendo ter médias. E daí é o problema que nós vivemos, um algoritmo da média. Se eu botar a cabeça da geladeira e os pés no fogão, vai dar 36,6. Mas garanto que não é confortável para mim. Então, a gente não pode viver na média, embora, do ponto de vista da vacinação, que seja ela de todas elas, é importante que a mortalidade... Eu estou falando aqui, estou vivo ainda, por causa das vacinas, quando tomei em criança. Porque minha mãe contava que, antes de morrer mesmo, se a gente não tivesse sarampo, morria de sarampo. Entendeu a importância? É muito importante nós verificarmos isso. E é isso que eu, neste momento, eu estou falando em associação livre. O que quer dizer, o que Alexandre me pergunta, eu respondo. Fica à vontade, Alexandre. Ô, Meraldo, quando você escreve, né, quando você vai escrever um texto, você, você se procura se antecipar à curiosidade do leitor, ou seja, você escreve, não, eu quero saber o que o leitor gostaria de saber, e se antecipa a ele, ou você escreve porque quer que o leitor saiba de alguma coisa que você sabe, que você quer transmitir. Qual é o enfoque que você dá? É o enfoque daquele que vai receber a informação, o seu enfoque da informação que você gostaria de ser dada. Eu, geralmente, passei a escrever há alguns anos depois de formado. Era só prescrição. E eu ouvia muito preconceito para dizer médico só sabe escrever receita. Aí, então, você que é escritor, deve ter ouvido alguma coisa semelhante de engenharia. É o seguinte, quando eu escrevo, eu procuro ver o ambiente, que os alemães chamam Zeitgeist, e procuro esclarecer as pessoas de acordo com uma opinião conjuntural do momento. Então, nós temos que saber o seguinte: não existe passado, não existe futuro. Aliás, os futuros pode acontecer um deles. Existe o aqui e agora. E aqui e agora, desse jeito, não vai dar. E o grande problema que nós temos atualmente, não é só no Brasil, é a mídia, que ficou um negócio como mercado. Enquanto a riqueza de um formado em medicina, de um médico, é saber quantas vidas ele passou a proteger, diminuir o sofrimento, é a riqueza dele, e não o dinheiro. Aí, então, nós entramos numa sociedade de consumo que não tem mais paciente, tem consumidor. Quem quiser olhar na nossa pequena cidade,
provinciana, minha querida Recife, vai pegar esquinas, vai encontrar esquinas com 4 ou 5 farmácias, uma encostada na outra. Há alguma coisa errada nisso. E não adianta me dizer que na Inglaterra, que eu conheço mais, que eu passei lá há algum tempo, é o seguinte: é proibido ter uma farmácia mais longe do que 1 quilômetro, 1 milha, uma da outra. Aqui deixam, porque aí a concorrência pode. E nós vivemos num país de bacharéis. Nada contra meus amigos advogados, mas isto não combina. Se vocês quiserem, por contar o número de farmácias que existem numa esquina, aqui perto de casa, é incrível. Então, há um mercado. Não sei se você concorda com isso, Alexandre. Concordo. Mas veja que há um verdadeiro comércio consumidor de medicamentos. E a classe médica deveria usar o seu poder, o que fosse que for, e outros profissionais de saúde, contra este excesso de medicalização. Eu lembro. Uma pessoa idosa, geralmente, consome mais do que um salário mínimo por mês de classe média com remédios. Há alguma coisa errada. Eu lembro. Não é que eu seja contra remédio, não. Pelo amor de Deus. É importante ver isso. Eu lembro que uma vez eu fui a uma farmácia em Viena e meu filho estava com uma amidalite e nós só fomos à farmácia depois que ele estava medicado, né, por um médico. Esse médico era venezuelano, não era austríaco, mas ele estava com o bloco de receitas. Lá estava a identidade dele, estava tudo certinho, e nós fomos a uma farmácia. E o farmacêutico nos atendeu, não era um balconista, era um farmacêutico. Primeiro, ele teve de algum mecanismo de verificar não sei como ele fez, mas enfim, ele confiou ou ele confiou, ou ele verificou que o rapaz, o venezuelano, de fato era médico, né? Ele não atendia sem ser assim. Depois, tem uma coisa que eu achei interessante, foi que ele entendeu a letra do médico. Entendeu? Né? E o médico não tinha passado o remédio, tinha passado uma droga. Né? E ficou mais fácil para ele, porque os remédios têm os nomes comerciais. E os nomes comerciais não sempre, eu acho que variam de país para país. E o fato é que o farmacêutico, com base no nome da droga, ele conseguiu vender o remédio correto para o meu filho, e me parece que era algum tipo de remédio que não era o mesmo, mas era um similar, era alguma coisa assim que deu certo. E eu fiquei impressionado com a forma como aquele farmacêutico se portou diante da questão. Né? Nós não trocamos uma única palavra em português, e nem em inglês, nem uma língua, tá certo? Eu não entendia falar a língua dele, não entendia a minha, mas ele conseguiu entender tudo e fez tudo com base na receita do médico. Ou seja, a linguagem científica, ela transcende dificuldades da língua. Foi uma coisa também muito interessante, aquilo foi uma experiência muito importante que eu tive na vida. Quer dizer, a ciência, ela conseguiu superar dificuldades, inclusive de comunicação da língua, né? Que é uma coisa importante isso. Olha, eu tenho lá no meu consultório, que eu não estou trabalhando mais, uma das primeiras receitas na Inglaterra, e eu fiz um quadro. Então, nesses lugares,
você não compra medicamentos, a maior parte dos medicamentos, sem uma receita médica. Não é só o tarja preta, é qualquer remédio, a não ser uma perfumaria, um problema dessa ordem. Mas você, se chegar aqui, está começando, talvez isso, mas um problema muito grave é, por exemplo, aqui só se vende antibiótico agora, depois que nós gritamos que o uso imoderado de antibióticos cria problemas de resistência bacteriana. E eu quero vos dizer que nós, médicos, quando pegamos algum resfriado, alguma gripe, temos muito medo, porque somos contaminados no ambiente hospitalar ou de ambulatório. E, geralmente, esses são bactérias ou micro-organismos resistentes, porque é de tanto uso de antibiótico. Não é que eu esteja contrário ao uso do antibiótico, mas o próprio Ministério da Saúde já entrou dessa maneira. E, fora disso, não é só o problema das chamadas tarja preta, doenças psiquiátricas, é também os antibióticos. E espero que um dia as farmácias só possam vender mediante prescrição, não só de médicos, mas de profissionais de saúde, que pode ser fisioterapeuta, odontólogo, etc., etc., etc. E eu não estou defendendo a classe, eu estou mostrando a vocês que nós estamos muito longe disso. Fora antibióticos e fora qualquer medicação que tenha antibiótico, ou então, e eles denominam agora tarja preta, tudo pode ser vendido. Ô, E Meraldo, aí, só o seguinte, e o balconista faz o que a gente chama empurroterapia. eu tenho um amigo que era muito jovem, nós tínhamos... Eu acho que vão me prender depois disso, viu? Não, se prender, eu vou buscar. O canal de agora vai sair em sua defesa, ninguém vai tocar em você. Meraldo Zirma é nosso e ninguém toca. Mas eu tinha, Meraldo, uns 18 anos, talvez, por aí. E um amigo, eu estava no exército, e um amigo, não sei exatamente o que ele andou, não foi coisa boa, não. Ele andou fazendo alguma traquinagem, mas ele pegou alguma doença venérea. E ele assustou-se, né? Ficou com medo de falar com o pai, com medo de falar em casa, com medo, enfim, não sei, foi à farmácia e chamou o balconista de lado, contou o problema dele. Eu falei, não, rapaz, está tudo resolvido, eu vou resolver seu caso. Foi lá dentro, trouxe uma injeção, rapaz, entrou com o cara lá para dentro e o cara voltou chorando. Rapaz, e era uma tal de benzetacil. Ele não, acho que ele passou, eu acho que uns 10 anos sem querer namorar, porque depois daquela ele voltou e eu fiquei impressionado. Eu fiquei, rapaz, como é que alguém pode vender isso se não matar, mata de dor, né? Eu não sei se você lembra dessa injeção, a tal de benzetacil. Mas olha, Conheço. Este caso seu foi bastante elucidativo na minha memória. É o seguinte, a penicilina benzatina, para não dizer benzetacil, é o seguinte, pode ser, vamos dizer, extremamente provocadora de processo anafilático. eita, Aí, então, peraí. E um amigo meu, pegou gonorreia, eita, 14, 15 anos, e foi tomar uma benzetacil e morreu na aplicação. meu Deus. Então, porque era sensível à
penicilina. Então, cuidado, Olha, é muito se cuidado. se esse meu amigo soubesse que doía daquele jeito, ele tinha ficado com aquela doença até hoje, ele não tinha enfrentado não, porque ele voltou aos prantos, e olha que o cabo era metido a Metida era a machão, marcha. viu. Ele era aí eu brincava, disse: "Ah, mas os brutos também choram", eu brinquei com ele um tempo, um tempão, né. Essas Os coisas brutos também todas. choram. Eu não vou dizer o nome dele, porque evidentemente que não, isso é um Não, assunto não, do não, assunto dele, não, né, não, não faça isso, mas não. Não diga o nome, mas os não. brutos Mas não, eu não vou contar o não, choque mas anafilático de bezetacil matou muita gente por causa do gonococcus. pois se É, ele soubesse que era um negócio tão sério assim, ele teria enfrentado a morte. A morte dele teria sido menos traumática. Era uma coisa assim muito séria. Mas, ô Meraldo, uma coisa que eu não entendo, juro pra você que eu não entendo, é que alguns médicos, eles são extremamente gentis, sensíveis, e conversam com os pacientes, né, e explicam. Parece que eles têm mais, eu vou usar um termo assim, abre aspas, humanidade. E outros são mais rigorosos, né? São mais ocupados, têm menos tempo. E outro dia eu vi um filme um desses filmes no Zap, era um pediatra. E o pediatra, ele tinha que dar uma injeção, ia aplicar uma vacina no garotinho. Garotinho de colo, garotinho pequeno. E eu lembro que o médico, ele começou a cantar uma música e tocava na barriga do menininho e cantava, e aquilo foi gerando um ritmo, e aquilo, e o menininho ficou, olha, ele não era um garoto grande, não. E ele cantava, tá certo, e o menininho foi se entusiasmando com aquilo, começou a sorrir com aquela brincadeira. Daqui a pouco o médico preparou a, a, a injeção, né? E continuou assim cantando e batia na barriguinha dele, tá certo? E o menininho todo feliz, tá? Daqui a pouco o médico tascou-lhe a injeção, e o menino, interessante foi o seguinte, é que e ele meteu a injeçãozinha no menino aqui, tinha uma injeção, naturalmente, com a agulha fininha, tascou a injeção nele, tirou e continuou a cantar. E o menininho parou assim, tomou aquele susto, porque em vez de ser o toquezinho do dedo foi uma injeção, mas parou, assustou-se, mas depois voltou a sorrir, voltou a entrar na brincadeira do médico. E eu digo: rapaz, se todo médico fosse assim, os meninos não teriam tanto medo de médico, né? Eu lembro que antigamente nós fomos meu pai era militar, meu pai era general do exército, e meu pai era muito, para certas coisas, meu pai era muito Caxias, todas não, mas para algumas coisas era muito Caxias. E ele levava a gente para o médico, pro dentista, lá no Hospital Militar, ali na rua Geraldo Pires, eu acho. E lá havia um doutor Raposo. Doutor Raposo, não sei se está vivo, se estiver vivo ainda, doutor Raposo, um abraço para o senhor. Eu tenho muita saudade daquele tempo. Sofri muito na sua mão, mas tenho muita saudade daquele tempo. E o médico, o doutor Raposo, né, ele ia aplicar lá uma broca no dedo do meu irmão. Rapaz, eu não sei se não tinha anestesia, eu não sei se não era costume no exército não dar anestesia, mas meu pai chamou 2 soldados para agarrar meu irmão, e meu irmão foi anestesiado na base da força física, né? E naturalmente ele ficou bom do dente. Eu não sei se ele sofreu tanto com a broca quanto a bezetacil, mas o fato é que ele também devia ter preferido perder o dente a passar por aquela coisa. Mas a pergunta é a seguinte: é, durante o curso de medicina, os médicos eles são orientados a ter esse ou aquele comportamento com os pacientes, ou depende do médico? Olha, quando eu tenho 35 anos de magistério médico, e uma das disciplinas mais importantes que eu acho é a relação médico-paciente. E isto não faz parte do currículo oficial. E alguns médicos têm isso por natureza. É preciso
saber o seguinte: do ponto de vista bacharel em direito, o contrato médico não é para curar, é para diminuir o sofrimento. Nós somos obrigados, por o que você quiser, por lei, por religião, por costume, a minorar o sofrimento dentro dos princípios ditos científicos. Ciência não é religião, presta atenção. Ciência nunca vai ter problema com a religião, porque religião tem dogmas, ciência muda. Então, este senhor que você contou, certamente tinha a vocação médica. O portador de diploma médico pode não ser médico, porque, eu não estou dizendo bobagem, porque nós estamos com uma produção de médicos enormes, sem termos professores suficientes. Depois da Índia, e tem mais escolas médicas, e eu tenho isso, nós podemos falar em outro assunto, é o Brasil. Enquanto na Índia tem 1 bilhão e não sei quantos de habitantes, nós temos 200 e poucas mil pessoas. E tem escolas médicas. Eu sugeriria para a gente bater um papo qualquer dia desses, se você tivesse vontade. Nós temos o maior número de escolas médicas e sem nada contra o aprendizado à distância. Algumas são caríssimas e resolvidas e ministradas através do computador, da live, da informática. Alguns querem que haja um exame pós-formação deste enxame de escolas médicas que existem por aí. O Conselho Regional de São Paulo, dados eu não gosto muito, faz um exame assemelhado a bacharel para ser advogado, certo? Pois bem, 80% dos candidatos a trabalhar em São Paulo foram reprovados no teste de múltipla escolha. Vocês entenderam? É muito importante isso. Quando eu me formei, tínhamos 2 escolas médicas em Pernambuco. Eu não sei dizer quantas nós temos agora. Mesmo do município, ou em município, ou como você quiser, do Recife, ou de Recife. Aí, então, eu não sei aonde tem, porque tem que ter doutorado, que é diferente de médico, tem que ter mestrado, e, no meu tempo, aí eu tinha docência livre, além de catedrático. Eu sou... Aonde tem essa gente tão formada? Eu não sei. Eu tenho uma posição muito... Eu não diria que muito tolerante em relação a esse ponto, mas eu levanto sempre alguns aspectos quando nós estamos conversando. Infelizmente, a gente não vai poder aprofundar nesse assunto hoje, por conta do nosso prazo. Conversar com uma coisa tão boa que o tempo vai passando e a gente não vai notando, né? Mas, Meraldo, eu queria que você notasse esse item para nós voltarmos a conversar numa outra ocasião, evidentemente sem prejuízo de algum comentário que você possa fazer agora, mas em outra ocasião eu queria a gente aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. Que, veja bem, se diz que o Brasil há uma profusão de escolas de medicina. Digo, não, está aí. De todas as escolas, de todas as escolas. Houve um tempo que aqui não havia escola nenhuma escola, né?
as pessoas que vinham estudar tinham que ir para a Europa. Né? Quem quisesse publicar um livro, publicar fora do Brasil. Prosopopeia foi publicado fora do Brasil. Né? É, os escritores brasileiros tinham que sair do país para publicar. Né? Então, eu acredito que a própria evolução vai se encarregando de fazer certas evoluções. Não estou dizendo que o número é pequeno ou é grande, estou dizendo apenas que houve um tempo que não havia e hoje existe um número, né, que a gente, né? Com relação ao ensino à distância, eu acredito que quando se publicou primeiro livro, se começou a ter o ensino à distância. Quando eu estudei física com alguns dos principais professores do mundo, só que nenhum deles estava na minha frente. Eu estudei com os livros escritos por eles. Eles estavam lá nas suas universidades, nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, na Alemanha, e eu estudando aqui pelos livros que foram publicados por eles. Isso eu estudava física, química, matemática, os cálculos, e era um negócio interessante. Então, eu acredito que no momento em que se publicou o primeiro livro, se começou a ter a primeira oportunidade de ensino à distância. Houve uma época em que o ensino era presencial. Era o professor e o seu pupilo, era o mentor e o seu preceptor. O preceptor e o pupilo. E aí começou a publicar livro. Então, o cara estava lá nos Estados Unidos, lá em Washington, sei lá, em Princeton, sei lá, em Boston, ele publicava lá em Nova York, aí ele publicava um livro, esse livro era exportado na língua mãe ou traduzido para outros países, e alunos que ele nunca imaginou conhecer estavam estudando pelos seus livros. Isso é ensino à distância. Né? Evidentemente que existem coisas que não pode aprender à distância. Não se pode ouvir o corpo de um ser humano à distância, né? Mas outra coisa que também eu acho que tem que conversar aqui, não sei quando, mas tem que conversar aqui, é a tal da telemedicina. Né? É o médico no seu ambiente e o paciente em outro canto. Eu acho que isso também faz parte da evolução dos tempos. Eu não vou querer dizer que a gente possa aplicar na medicina o que nós estamos fazendo aqui, no jornalismo. Eu num ambiente, você em outro ambiente, à distância, separados, um conversando com o outro e permitindo isso para o mundo. Não sei se é possível. Então, eu queria, Meraldo, na condição do seu pupilo e seu fã, eu quero que você anote esse tema para a gente voltar a conversar em outra ocasião. Naturalmente, eu queria ouvir também sua opinião agora, sem uma profundidade que vai ser necessária depois. Olha, eu gostaria de conversar mais tempo com você, mas aqui no meu relógio já tem quase 1 hora. E a pressa do mundo atual é muito grande. Sugira, eu tenho 15 dias para me preparar e a gente conversa. Desta maneira que você puxou para um lado que eu estava completamente separado para ir. Então, eu vou pedir licença para ler. Sabe, a gente não tem tanta mais memória. E eu acredito que você deve ter aí, que eu mandei para você, duas transparências, que eu chamo de slide. Não preparou? Não, veja bem, eu não sei se são essas. Veja, Deixa eu ver. mostre. Não faz mal que o povo entenda, que esteja nos vendo, que nós estamos Eu não sei conversando. se uma é essa. Não, essa não. Essas são vários médicos que eu falarei sobre outro assunto. Veja, não, não é essa, não. Tem vários tipos de médico. Também, quando meu médico me auscultou, aí eu digo, você ainda usa estetoscópio? Passe outra. Tem outra? Não tenho, não. Só tenho aquelas duas. Eu tenho Então, pronto. aquele conjunto de médicos. Aí, como se trata, como você declarou, eu preparei aqui
alguns conselhos aos colegas médicos, Vamos lá, vamos meus lá. colegas. Então, posso ler? Claro, claro que O você manda. Jorge Você já manda. pediu que eu botasse um anteparo aqui, feito uma pauta de música. Eu vou pedir a ele para comprar, que eu pago a ele depois. Diga a Jorge que ele manda aí. Ele É, manda aí. alguns conselhos aos colegas médicos. Isso foi de um livro meu. 1. Dê preferência a falar no seu próprio consultório ou local de trabalho, pois assim se sentirá mais seguro e à vontade. 2. Descarte as perguntas que não se enquadram no objetivo da entrevista, que você deverá conhecer previamente. Asterisco. Responda sucintamente às perguntas formuladas. Dessa vez não funcionou aqui. Tente, culpa minha. Tente não se estender muito nas respostas. E, vírgula, quando não souber a resposta, vírgula, tenha a humildade de dizer não sei. 4. Nos casos de assuntos controversos ou importantes, não deixe de solicitar uma cópia, que eu não vou solicitar, do artigo ou entrevistas antes da publicação, explicando ao jornalista os motivos para evitar erros de interpretação. Isso é muito importante. E, 5º, lembre-se de que, quanto mais colaborar com a imprensa, mais cooperação receberá em troca. Agindo assim, todos sairão lucrando, especialmente a comunidade. É isso que eu peço aos meus colegas. Agora, não pense que os jornalistas também não têm uma culpazinha e têm uma orientação. Por isso é que eu mostrei os médicos. Temos que considerar os jornalistas como profissionais de personalidade tão variável quanto a de todo mundo, inclusive a dos médicos. É necessário saber que, quando um repórter está realizando uma entrevista com um médico, comporta-se como nós, interpreta a história clínica de um paciente, no caso, entrevistado, fixando a sua atenção nos pontos fundamentais do assunto de sua reportagem. Coisa que nós fizemos, foi tudo espontâneo. Como nós, os doutores procuram alcançar um diagnóstico, pensando de uma anamnese médica, uma história médica, os principais fatos que você fez que possam chegar a um diagnóstico, e assim podermos instituir conduta terapêutica adequada aos nossos pacientes. No caso específico do profissional da mídia, o seu resultado terapêutico será, 2 pontos, a melhor e a mais esclarecedora notícia para ofertar aos seus leitores, ouvintes ou espectadores. Como agora. Infelizmente, poucos são os colegas que percebem no jornalista um parceiro na promoção da saúde. Tomam-no como denunciante de erros médicos, denunciante de desmantelos éticos e profissionais, ou como se estivéssemos diante de inquisitores. Essas atitudes jornalísticas, guardando as exceções de praxe, fazem parte desses maus jornalistas, um desserviço ao paciente, aos médicos e à imprensa honesta. Perfeito. Sinto muito ter lido mais para Perfeito. evitar. E isso, Meraldo, eu acho que são essas suas leituras que tornam esse nosso programa imperdível. Chat vem se consolidando como um programa quase que obrigatório para as quintas-feiras quinzenais, às 5 da tarde.
Muitas pessoas já estão, elas se programam para assistir, nem todas conseguem, mas assistem depois. E essa é uma das coisas boas do YouTube, é que mantém o programa sempre à disposição das pessoas. Então eu convido a todos que não puderam assistir ao vivo, mas que assistam depois. Nós estamos fazendo um esforço para divulgar cada vez mais o nosso programa, o programa do Meraldo Zirman, aqui no canal Até Agora, onde eu tenho a honra de compartilhar com ele o chat. E a cada quinzena, nas quintas-feiras, nós discutimos um tema importante. E se nós tivermos sorte, daqui a 15 dias, nós vamos discutir mais um tema importante, e eu sugiro que seja o ensino à distância, que seja a medicina à distância, que seja, enfim, o uso da tecnologia a serviço da saúde pública, da saúde do homem e a saúde do bem-estar das pessoas. Bom, eu falo agora com você que está em casa. Se você ainda não é inscrito no canal Arte Agora, por favor, se inscreva. Existe uma tecla digital, você mete o dedão nela, não vai pagar nada, e com isso a gente manda uma mensagem clara à humanidade, de que nós acreditamos que através da arte, da ciência, da cultura, da tecnologia, do respeito à pessoa humana, do respeito ao meio ambiente e de muito boa vontade, a gente consegue construir um mundo melhor para todos. O mundo que não é bom para todos não vale muito a pena. E alguém me disse que neste momento deveria falar um tal de sininho. Tem um negócio chamado sininho, que você clica nele e se inscreve para receber notícias do canal Até Agora. Todas as vezes que o canal lançar um programa no ar, você será avisado. E eu adianto que a programação do canal Até Agora é feita com muito carinho e visa pessoas inteligentes preocupadas com o mundo como você. Vamos ouvir agora as palavras de despedida do nosso líder, do nosso mentor, do nosso condutor, Meraldo Zirman. Meraldo, a palavra é tua. Olha, as opiniões são individuais, os sentimentos nossos, nós não somos donos dele. Mas gostaria de finalizar com essas palavras. O avanço dos meios de comunicação e o galopante crescimento do conhecimento médico fazem com que seja urgente treinar profissionais de saúde para que dominem a difícil arte de noticiar os fatos e educar a população, não sendo mais permitido o encastelamento ou omissão de notícias a claseado população. A democracia, senhores, é isto. Sem educação e liberdade de imprensa, não existe cidadania. Muito obrigado. Muito obrigado. Beijo.